Bom dia a todos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amados, vamos dar início nessa manhã, nossa escola bíblica dominical. E, para tanto, eu convido que o amado e a amada irmã possa curvar suas frontes, fechar seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante para a abertura da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te exaltamos, Senhor, por mais uma semana que passou, por essa semana, Senhor, que se inicia. Ó Deus bendito, que pedimos que o Teu Espírito se faça presente em nossa vida, Senhor, para nos conduzir em tudo que devemos, ó Deus, pensar, agir, falar, Senhor, que possamos, ó Deus, sentir o Teu Espírito, ó Deus, nos conduzindo em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Ó Pai, te pedimos também pela nossa escola bíblica dominical, e já pedimos, ó Deus, por aqueles que há de chegar, que possa trazê-los em paz, e aqueles, ó Deus, que não encontram conosco, que estão nas suas casas, impossibilitados, ó Deus, de estar aqui, que, ó Deus, Tu possa estar abençoando, aonde quer que eles possam estar, no seu trabalho, na sua casa, Senhor, que, ó Deus bendito, Tu venha e possa estar, ó Deus, derramando a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Senhor Deus, com a nossa lição nessa manhã, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, aplicar nossos corações, nossa vida, mas também, ó Deus, compartilhar essa palavra bendita com aqueles que necessitam. Ó Deus, ser com esse dia, a qual, ó Deus, a Tua igreja se reúne, ó Pai, para celebrar, para exaltar o Teu excelso nome, ó Pai bendito, que é digno toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui, por essa oportunidade, Deus, de podermos louvar, podemos rever nossos irmãos, ó Deus, podemos, ó Deus, estarmos mesmo impossibilitados de abraçarmos, mas podemos estar juntos, ó Deus, nesse momento que nós estamos passando. Ó Deus, pedimos também por essa quarentena, essa pandemia, ó Pai, só Tu, Senhor, pode dar, ó Deus, a solução para todo esse problema que nós estamos passando, ó Pai bendito. Só Tu, ó Deus, pode dar resposta, ó Pai bendito, para esses problemas que nós estamos, ó Deus, atravessando. Pai bendito, tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai, e que, ó Deus, em breve possamos estar toda a igreja juntos, ó Deus, celebrando e exaltando o Teu excelso nome, ó Pai. Obrigado por tudo. Nós te pedimos, te agradecemos isso, em nome e por amor do Filho amado Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar ao nosso Deus, com o hino 148 do cantor cristão. Nós convidamos nossa irmã Michele para que possa reger esse hino, e vamos louvar. Esse hino na revista, ele está no HCC, mas vamos louvar pela versão do cantor cristão, tá certo? Nós vamos louvar nosso Deus cantando esse hino 148, Bendita Hora de Oração.
Amém? Que Deus possa nos abençoar e que possamos colocar em prática esse belo hino, bendita hora de oração, né? Vamos, irmãos, nesse instante, estarmos adentrando na nossa lição nesta manhã. A lição é a lição 11, né? Que tem como título Oração e Generosidade. Esse é o tema da lição nessa manhã, oração e generosidade. E o texto bíblico para estudarmos, ou para lermos, que foi já feito isso durante a semana, está em Hebreus 13, depois 2 Coríntios 8 e 9, e depois o Salmo 24, né? Mas o texto áureo da nossa lição é o Hebreus 13, 16. Hebreus 13, 16 é o texto áureo da nossa lição nesta manhã, pela qual eu convido a todos que possamos ler juntos, né, esse texto, Hebreus 13, 16. Vamos ler juntos esse texto, irmão, né? Amém? Diz assim o texto: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada, né? Eu vou ler outra vez. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Em outra versão diz assim: e não vos esqueçais de fazer o bem e repartir com os outros, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Eu não sei se a tua versão está assim, não é isso? Né? Então fica até melhor, porque quando a gente fala em comunicação, a gente precisa de verbalizar, a gente precisa de falar, né? Mas o comunicar aqui para o autor tem a ver de uma ação, de a gente repartir algo com alguém, não uma verbalização, mas uma ação, né? Então essa versão fica melhor assim. A minha versão tem beneficência e comunicação, mas na versão de alguns irmãos já tem a versão de fazer o bem e repartir com os outros. Fica muito melhor assim, para a compreensão, né, da lição que nós estaremos estudando nessa manhã, né? E quando nós falamos de oração e generosidade, né, generosidade tem a ver com a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa. Então, generosidade, no dicionário, tem a ver com isso, né? Ser generoso é nós sacrificarmos, muitas vezes, né, os nossos próprios interesses por alguém. Isso é ser generoso, né? Muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes estamos na fila de um banco, né? Na fila de algo, de uma caixa econômica, de uma loteria, e nós muitas vezes damos lugar para aquela pessoa, né? Muitas vezes na nossa casa, muitas vezes nós temos algo para ter em nossa mesa e podemos compartilhar esse algo que nós temos com alguém que não tem, com o nosso vizinho, né? É algo que nós possamos fazer em prol de alguém, sacrificando até muitas vezes aquilo que nós temos em casa ou que nós temos de bem, para beneficiar outro. Isso significa generosidade, né? E também a generosidade tem a ver também com liberalidade. Liberalidade e generosidade, eles trabalham juntos. Que liberalidade significa aquele que dá sem intenção de receber. Liberalidade tem a ver com isso. Muitas vezes aqui no culto, na hora do dízimo, nós sempre dizemos para a igreja, né? Vamos doar, vamos dar ao Senhor, e fazemos isso com liberalidade. Então, quando nós estamos dando dízimo ou oferta à igreja, estamos dando com liberalidade, estamos entregando ao Senhor aquilo que é dele, né? Mas sem querer uma recompensa por conta disso, né? Então essas duas palavras, generosidade e liberalidade, elas trabalham juntas, tá bem? E a lição nos diz assim com o autor:
Paulo inicia o capítulo 16, o último capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, falando em dinheiro, cuidado e generosidade. O pano de fundo desta fala de Paulo está relacionado com as severas privações que os irmãos de Jerusalém estavam passando. Porque os irmãos de Jerusalém estavam passando por necessidade. Há pelo menos 3 fatores que contribuíram para isto, né? Quais foram os fatores que contribuíram para que aqueles irmãos de Jerusalém estivessem passando por problemas difíceis, né? Estivessem passando por problemas de necessidade. E aqui o autor vai nos mostrar, vai pontuar os 3 fatores principais a qual o povo de Jerusalém estava passando por privacidade e a igreja de Corinto estava sendo alertada por Paulo para que aquela igreja muito rica pudesse participar, né? Pudesse ser uma igreja de generosidade e uma igreja também que tivesse a liberalidade de ajudar aos irmãos que estavam passando por dificuldades tremendas, né? E aí o escritor vai nos mostrar pelo menos 3 fatores que faziam com que aquela igreja pudesse estar passando por dificuldade. Quais foram elas? Primeiro, o fator político. O fator político. A instabilidade política muito prolongada na Judéia e as constantes rebeliões dos judeus contra o Império Romano tornava a vida muito mais difícil, né? Então, a questão do conflito entre os cristãos e o Império Romano, né, fazia com que aqueles irmãos pudessem passar por dificuldade tremenda, né? O povo de Jerusalém estava passando, o povo de os judeus passando por dificuldade por conta disso. A perseguição era muito grande aos cristãos, né? E consequentemente eles não tinham muito acesso, né, às abastanças, não tinha muito acesso, né, à economia, não tinha muito acesso ao alimento. Por isso que Paulo vai mostrar que os irmãos os judeus, cristãos, tinham essa responsabilidade de ajudar, porque o Império Romano, a política em si, era muito desfavorável para o povo judeu. O primeiro fator é esse. O segundo fator, que podemos ver aqui na lição, é que a perspectiva escatológica é equivocada. A percepção do retorno de Cristo, ainda para os seus dias, contribuiu para que a comunidade de Jerusalém enfrentasse privações severas, né? Então, a questão teológica dos judeus é que eles pensavam que Cristo ia voltar logo. Então, eles ficavam mais à vontade, porque pensavam que Cristo ia voltar, né? E a teologia dele na época era que Cristo em breve ia voltar. Que Cristo foi, mas ia voltar logo. Os cristãos que tinham se convertido tinham essa perspectiva teológica em que a volta de Cristo seria repentina, né? E por conta disso, muitas vezes, eles deixavam de ter uma vida de trabalho, ter uma vida de mantimento, né? Esperando que Cristo voltasse, né? Era um fator também que contribuía para que aquelas pessoas, alguns cristãos, judeus convertidos, passassem por privações. E a terceira coisa que o Senhor vai nos mostrar aqui era o fator climático. Um desastre natural que teria afetado toda a região da Judéia, conforme predito pelo profeta Ágabo, no livro de Atos. E se o irmão perceber, nessa última parte aí, tem lá em cima, número 1, que vai mostrar a referência dessa passagem bíblica, que está lá em Atos 11, 27 e 28. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia nesse texto, Atos 11, 27 a 28, e nós vamos ver essa referência bíblica, a qual Ágabo vai falar sobre essas questões que nós vamos aqui ver, sobre fatores climáticos. Atos 11, 27 e 28. Veja o que diz a palavra do Senhor.
a fome predita por Ágabo. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantou-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, o irmão percebe aí, né, que o terceiro fator era o fator climático. Existia uma grande seca, uma grande fome. E aí está o registro, né, de Atos, capítulo 11, verso 27 e 28, mostrando, né, registrando que existia uma grande fome naquela região, no tempo de esse Cláudio César. O nome dele é Tibério Cláudio César Augusto Germano. Ele foi o quarto imperador romano que esteve como rei, como imperador, de 41 a 54. Ele governou Roma de 41 a 54. Esse período, né, foi o período de Tibério Cláudio César Augusto Germano. E foi um período onde ele pegou também essa parte de escassez, de fome no Império Romano, a qual também os judeus também passaram por dificuldade tremenda. E é um dos fatores aqui que Paulo escreve no finalzinho de Coríntios, e também vai falar também lá em 2 Coríntios 8 e 9, que a igreja tivesse essa generosidade e essa liberalidade de ajudar aqueles irmãos que estavam passando por dificuldade, né? Então os irmãos já entendem aí porque foi que Paulo começou a fazer essa oração, para o sustento, né, daquele povo que estava passando por dificuldade, e para o sustento também dos obreiros que ali estavam. E aí o texto vai nos mostrar, dando continuidade, o seguinte: seja como for o fato em que Paulo convoca a igreja de Corinto para o exercício do cuidado, pouco importava se a necessidade havia sido resultado de ignorância teológica, imprevidência ou ainda motivada por questões políticas. Paulo não pediu à igreja de Corinto um diagnóstico das causas, porque em situações assim sempre haveria desculpas a serem oferecidas, como este problema não é meu, ou ainda cada um que assuma as consequências dos seus atos. Então Paulo vai mostrar aí isso, né, que não adianta culpar ninguém, né, não adianta arrumar a culpa, era que a igreja devia ajudar. Mas como esse episódio, o apóstolo Paulo nos ensina um grande princípio. É responsabilidade dos crentes suprir a necessidade de Cristo. E como é que nós fazemos isso? Por meio de quê? Alguém pode ler aí? Por meio de quê, irmãos? Pode tirar a máscara se quiser para falar. Isso, né? Então, nós temos os recursos, né? Qual é o recurso que nós temos? Qual é o recurso que nós temos? Nossa palavra, que mais? Nosso salário, né? Que mais? Alguém pode falar? Pode ficar à vontade, viu? Queria que o irmão trabalhasse hoje para a gente falar um pouquinho. Se o irmão quiser falar, pode tirar a máscara e falar. Qual é o nosso recurso? Nossa palavra. O sustento material também pode ser. Nossos dons também. Muito bem. Quem mais? Está saindo, né? Amém por isso, né? Eu queria que a gente pudesse interagir hoje, tá certo? Ok? Então vamos lá. Mas esse episódio de Paulo nos ensina um grande princípio. É responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo. Como é que nós fazemos isso? Nós vemos isso pelos recursos financeiros, pela nossa palavra, pelos nossos dons,
por aquilo que nós temos em casa, né? É nossa responsabilidade fazer isso. E como é que nós fazemos, né? Já vemos isso. É por isso que Paulo orienta aos irmãos de Coríntios: fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas em Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho. No primeiro dia da semana. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Então, Paulo já quer mostrar a cada um de nós, né, que nós já devemos pensar o quê? Durante a semana? No nosso irmão, no próximo, né? Pensar naquele que não tem, pensar naquele que está passando por dificuldade, pensar naquele irmão que não está conosco hoje. E qual foi a dificuldade do irmão de não estar conosco? O que eu posso fazer para ajudar aquele irmão? Não é verdade? Pode tirar, irmão, pode escutar melhor. Isso. Isso. Não é para que, muito bem colocado, né? Porque muitas vezes a gente vai passar a semana toda com a abastança, e o que sobra, né? A gente vai fazer a feira no sábado, então na sexta-feira sobrou aquilo ali. Então, eita, sobrou, eu vou dar para alguém que precisa. Não. Aqui Paulo está dizendo que nós devemos dar as primícias. As primeiras coisas que eu tenho em casa, eu devo compartilhar com aquele irmão que não tem, com aquele vizinho que não tem, com aquela pessoa que necessita, né? E não dar aquilo que sobrou, mas dar aquilo que eu tenho em casa, né? Isso é que é generosidade, né? Como já dissemos aqui o texto, já a definição de generosidade, que é a gente dar, né? Sacrificar ao próximo aquilo que nós temos. É o benefício que nós podemos dar a outro, o sacrifício que nós podemos fazer por alguém, né? Então Paulo vai nos mostrar isso, que nós devemos dar as primeiras coisas, pensar no próximo, né, como as primeiras coisas, as primícias que eu tenho, né? Ele vai nos mostrar aqui, este é o verdadeiro sentido da palavra comunhão. Na carta aos Hebreus, nós lemos: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Hebreus 13:16, a qual foi o texto áureo que nós lemos. Quero chamar a sua atenção para a expressão repartir com os outros, que é a tradição da palavra koinonel. Koinonel. Quando a gente fala em koinonel, o que é que vem em nossa mente? Qual é a palavra aqui na nossa mente? Coinonia, comunhão, né? Vem logo na nossa mente isso, comunhão, coinonia. Então, coinonia vem do radical da palavra koinonel, que significa repartir com os outros. Então, a comunhão que eu tenho com o nosso irmão, que nós temos com o nosso irmão, não é uma comunhão somente teórica, não é verdade? Eu tenho comunhão com a nossa irmã Michele. É muito pouco essa palavra. Porque quando Paulo fala aqui em coinonia, em comunhão, ele está falando no sentido de poder o quê? Repartir. A comunhão que nós devemos ter com o irmão aqui, é a comunhão que nós devemos ter com nossos irmãos na fé, é a comunhão de podermos repartir. O sentido maior de comunhão é esse. E a gente vai ver isso lá na frente um pouco, né? Quando nós falamos sobre isso, sobre comunhão, repartir, e vamos ver isso lá depois do segundo tópico, que a história de um casal, a história do casal que está lá em Atos, a história do casal que está lá em Atos 5. Quem foi o casal? Ananias e Safira. Ananias e Safira.
Quando a igreja de Cristo estava surgindo, a igreja primitiva estava surgindo, aí vai ver lá na frente, a gente vai ver a história de Ananias e Safira, porque eles perderam completamente a razão de comunhão, completamente a razão de comunhão. A gente vai lá na frente depois, tá certo, irmão? Vamos lá. Então, koinonia também pode ser traduzida como comunhão, como também o irmão Gabriel disse aqui. Em 2 Coríntios nós lemos, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Aqui, a palavra koinonel é traduzida como participar. Em 1 Timóteo nós lemos que pratique o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos, né? Pratique o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Aquele que pratica o bem, ele se enriquece em boas obras. Aquele que pratica o bem, temos que ser enriquecido com essas boas obras, né? Para que sejamos solidários e generosos. A palavra koinonel é traduzida mais uma vez como repartir. Assim, as escrituras sagradas nos ensinam que não é possível haver comunhão sem generosidade. É aquilo que eu falei antes, né? A palavra comunhão, no sentido de somente termos uma comunhão aqui, de nos abraçarmos, de dizer que eu amo meu irmão, é muito pouco. É muito pouco. Porque a palavra comunhão, no sentido prático, tem a ver com quando eu divido algo com alguém, quando eu compartilho algo com alguém. Então essa palavra koinonel ou koinonia tem a ver com isso. Vai muito mais além do que simplesmente um afeto, um carinho, né? Um sentimento de amor que nós temos, né? Por um irmão, esse amor que nos une em Cristo Jesus. Não, vai muito mais. É o sentimento de eu sentir a dor do irmão. Koinonel ou comunhão tem a ver com isso, de eu poder participar com o irmão, tanto na alegria como também nas dores, né? Vai nos mostrar isso. Aí vai mostrar aqui o texto. Como devemos praticar a nossa generosidade no âmbito da igreja? A resposta para esta pergunta está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 9, dos 5 a 15. Paulo apresenta princípios que nos ajudarão a nortear a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente. Então agora, nós vamos passar para algumas práticas, e aqui nós vamos ter 4, né, tópicos falando como nós da igreja, como a igreja de Cristo pode participar, né, nessa prática da generosidade dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Como eu posso trabalhar isso? Aí Paulo vai mostrar isso bem claro, lá em 2 Coríntios, lá em capítulo 9, do verso 5 ao verso 15. E a primeira coisa que Paulo vai nos mostrar aqui, o primeiro tópico, vai dizer assim: a generosidade deve ser praticada com alegria. A generosidade ou a liberalidade deve ser praticada com alegria. A primeira coisa é essa, né? Dentro da igreja, nós participamos desse doar, desse dar, né? De se dar, né? Na nossa prática de podermos contribuir com alegria. A primeira coisa é essa. Veja o que Paulo vai mostrar isso no verso 5. Que já havia sido prometido, para que esteja pronto para contribuir e não com extorsão. Que sejam prontos para contribuir e não com extorsão. Não com extorsão. O verso 5
verso 7, vai nos mostrar o seguinte: cada um contribua de acordo com o que se decidiu no coração, não com tristeza e não por constrangimento, pois Deus ama ao que contribui ou ao que dá com alegria, né? Não com tristeza, mas Deus ama ao que dá com alegria. E aí, irmãos, vamos trabalhar isso agora nessa primeira parte, nesse tópico, mas é um tópico muito enriquecedor, que vai nos mostrar algo sobre eu contribuir. E quando eu contribuo, eu vou muito mais do que o dízimo. Quando eu contribuo, eu vou muito mais do que aqueles 10% que eu dou à igreja, que eu devolvo ao Senhor. É muito mais do que isso. O contribuir aqui, dentro da esfera do Novo Testamento, vai muito mais do que os 10% que é falado no Antigo Testamento. Se o irmão perceber, nós não vemos a fala de 10% do dizimar do Novo Testamento. Nós não vemos. A fala não tem o 10%. Mas vimos uma contribuição por amor. Vimos essa contribuição por amor. E essa contribuição por amor, ela vai muito mais além do que aquilo que eu dou, o que eu entrego aos 10%. É muito mais além, né? Já vi muitos questionamentos sobre isso, irmãos que já discutiram isso, mas o Novo Testamento não fala de 10%, não fala 10%, mas o Novo Testamento fala de contribuir com amor. E quando eu falo em contribuir com amor, vai muito mais além do que esse 10%. Eu dou muito mais do que 10%. Realmente, não é 10% mesmo não. O Novo Testamento fala que eu tenho que contribuir com amor. E esse amor independe de percentual. Independe de percentual, né? E aí o texto vai nos mostrar isso bem claro. Como diz aqui o texto: acredito que o dízimo é um dever de todo cristão, que não deve ser negligenciado, porque se era um dever sob a lei judaica, muito mais agora, que a nossa justiça deve exercer a justiça dos fariseus e doutores da lei, deve exceder. Entretanto, o apóstolo Paulo recomenda um critério mais amplo, aí, sem a preocupação de limitar o percentual de oferta. Sem a preocupação. Cada um deve dar segundo propôs no seu coração, segundo a prosperidade que o Senhor lhe deu. Acredito que Paulo não está desqualificando a prática do dízimo, não. Mas ele está dizendo aqui que vai muito mais além. Ele vai dizer aqui, e sim, dando um novo sentido para o ato de ofertar, sabendo que estamos sob o olhar do Senhor, pois Ele ama. E aí, irmão, vem algo interessante. Todos nós estamos no olhar do Senhor. Se nós estamos dando, Deus está vendo a prática do nosso coração. Deus está vendo o intento do nosso coração. Deus está vendo o amor que eu tenho pela causa do Senhor. Não é verdade? Então vai muito mais além do que uma mera legalidade. Porque muitas vezes a gente dá, por legalidade. Eu estou dando porque é para dar, eu estou dando porque é 10%. Não, vai muito mais além. Eu estou dando porque eu amo a causa do Senhor. Eu estou dando porque eu sei aonde vai ser usado esse dinheiro, né? E aí o texto vai nos mostrar ainda. Sabendo que estamos sob o olhar do Senhor, pois Ele ama aquele que contribui com alegria. Contribuir com alegria é contribuir voluntariamente, não como se estivesse sendo obrigado. Contribuir com alegria é ter a consciência de que é seu o privilégio de compartilhar. É um privilégio. E aí,
eu queria focar em duas histórias. Primeiro, de um homem chamado William Colgate. William Colgate. Eu creio que todo mundo aqui já usou um produto dele. Porque a marca Colgate está presente em tudo, né? Creme dental, em sabonete, em muitos outros produtos tem a marca Colgate. E o William Colgate, ele colocou no seu coração, ele era muito pobre. E ele teve a oportunidade de começar a fabricar sabão. E ele colocou no seu coração o desejo de dizer assim: eu vou contribuir com aquilo que Deus colocar no meu coração. E ele começou com 10%, e Deus foi abençoando, e ele começou a dar 20%, e Deus foi abençoando, e ele começou a dar 30%, e Deus foi abençoando, e ele começou a dar 40%, e Deus foi duplicando as bênçãos, até chegar a 50%. O William Colgate, ele dava 50% daquilo que ele tinha em mãos para o reino do Senhor. Então o irmão percebe, né, que quando eu contribuo para a casa do Senhor, o limite, o percentual, não existe. Porque quando eu dou com amor, eu dou muito mais além. Quanto irmão aqui, né, não contribui com muito mais? Quantos? Na hora que eu dizimo, na hora que eu oferto, na hora que eu compartilho algo para ajudar a igreja. Porque, irmãos, devemos entender que esse dizimar que nós falamos aqui, é um dizimar com amor. E quando nós dizimamos com amor, nós dizimamos sem reservas. Porque eu dizimo com aquilo que eu posso fazer. E há uma história que uma pessoa contou uma vez, dizendo o seguinte, que um marido amava e fazia tudo em casa por aquela mulher. E o colega dele perguntou: por que é que você faz tudo em casa por aquela mulher? Ele disse: sabe por quê? Porque quando eu chego em casa, ela me ama primeiro. Quando eu chego em casa, ela me ama. Ela faz tudo por mim. E se ela faz tudo por mim, por que eu não posso fazer tudo por ela? A mesma coisa, querido, é o sustento na casa do Senhor. Se Jesus Cristo se entregou sem reservas a nós, na cruz do Calvário, como nós também não podemos contribuir para que esse evangelho possa alcançar outras pessoas, né? Se nós hoje estamos aqui nesse santuário, é porque alguém lá atrás dizimava. Não é verdade? Já pensou nisso? É porque alguém lá atrás ofertava. Por isso que hoje nós temos esse santuário. Por isso que hoje nós temos esse patrimônio. Porque alguém, há 38 anos atrás, colocou no seu coração o desejo de contribuir para o Evangelho, para a Missão Batista, aqui em São Bento do Una. Então é o nosso dever dar continuidade também a essa obra. É o nosso dever também contribuir, e aqui fala com generosidade e liberalidade, para que essa obra do Senhor também possa ter o quê? Dado o quê? Continuidade. Temos que estar envolvidos com isso, né? E graças a Deus que nós estamos vivendo hoje na graça e na misericórdia. Mas para esse casal, Ananias e Safira, não foi assim. Ananias e Safira não foi assim. Mas por que é que Ananias e Safira morreram? Foi porque ele não dizimou? Não. Não foi.
aqueles dois morreram porque no seu coração não tinha amor pela igreja que estava ressurgindo. Eles morreram, não foi porque ele deu o dízimo, não. Eles morreram porque ele estava fora da sintonia daquilo que a igreja em Atos estava fazendo, estava crescendo. Não foi por causa do dízimo que ele negou, não. Foi porque eles estavam fora totalmente da comunhão da igreja de Atos. E comunhão aqui é o quê? Repartir, é isso? Ele estava fora de repartir aquilo que ele ganhou com os irmãos. Abra o texto aí, querido, de Atos 5. Atos 5, 32. Eu vou ligar aqui na internet, porque se tiver algum irmão com alguma pergunta, nós vamos responder, né? Enquanto o irmão procura aí, por favor, nós vamos adentrar aqui na nossa live, porque se o irmão tiver alguma pergunta, fique à vontade. Veja só, eu quero ler o Atos 4, 32, voltando um pouquinho, para depois adentrarmos em Atos 5, para que o irmão possa entender o contexto da história de Ananias e Safira. Atos 4, 32 a 37. Veja só, o contexto da igreja que está surgindo. Amém? Ó. E era um coração e a alma da multidão, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhe eram que comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todas elas havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e a trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse era o contexto da igreja. Eles vendiam, traziam aos pés dos apóstolos e dividiam para todos. Aí vem o casal Ananias e Safira. Vendeu a propriedade e disse: não, para quê? Eu dar tudo. Dá um pedacinho, dá metade. E a metade fica. É o texto aqui. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não fica para ti, e vendida não está em teu poder, porque formaste isto, desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram.
E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, por tanto. E então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram juntamente com seu marido. Então o irmão percebe que a questão aí não era a questão do dizimar, da quantidade, mas a questão aí era a questão da qualidade da oferta. Eles tinham que depositar aquilo que eles vendiam aos pés dos apóstolos. Era o contexto da época. Era assim que era na época que a igreja primitiva estava surgindo. E hoje em dia, queridos irmãos, nós hoje temos a igreja de Cristo, que trabalhamos dentro dessa perspectiva, né, do dizimar, do ofertar, e mesmo assim, muitos irmãos ainda não estão em sintonia com essa comunhão. Muitos irmãos ainda não estão em sintonia com essa comunhão. E quando eu falo em comunhão aqui, é a comunhão de participar, de ajudar, de colaborar com o dízimo da igreja, com ofertar à igreja. Muitos. Se nós tivéssemos, no período que a guerra primitiva estivesse surgindo, quantos de nós estaríamos vivos? Percebe? Já pensou isso? Quantos de nós estaríamos vivos? Se nós vendêssemos uma propriedade, vamos dar fim àquela propriedade, né? E a gente pegasse o dinheiro e chegasse no altar do Senhor: Senhor, vou dar aqui só a metade. E aqui mesmo a gente morria. Mas Deus é tão misericordioso que essa graça de Cristo faz com que Paulo venha dizer que cada um contribua segundo o seu coração. Não com tristeza, mas Deus ama ao que dá com alegria. Então a primeira coisa que podemos tirar desse texto aqui, irmãos, é que nós devemos dar ao Senhor com a alegria. Primeira coisa, né? Com alegria. E quando eu dou com alegria, eu não falo mais de 10%. Não. Quando eu dou com alegria, eu dou muito mais do que isso, que eu dou com coração. Eu dou com responsabilidade. Eu dou sabendo aquilo que eu ganho. Pastor, mas o que é 10%? Como é que eu posso dar? Irmão, cada um contribua segundo o seu coração. Se o irmão puder dar 10, dê. Se o irmão não puder, Deus sabe o seu coração. Mas se o irmão puder dar muito mais, dê também. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria, né? É verdade. Isso. É. Não. Foi. Foi.
Se ele for sincero, né? Em chegar e dizer. Isso. É. Uhum, Isso. É. Exatamente. Exatamente. E quando eu penso nessa questão de eu dar o tudo, né? De eu fazer eu dar o que é melhor, eu dou sem reserva. Eu dou muito mais além. Nós podemos dar muito mais além do que o 10%. Então, muitas vezes a pessoa se limita, não, eu não vou dar 10%, 10%, não, Deus está falando isso não. O Novo Testamento está falando que a gente deve dar por amor. Quando eu falo por amor, eu devo dar de coração. E quando eu dou de coração, eu sei o que eu recebo, eu sei o que eu posso dar. Então eu não questiono com o Senhor 10%, não questiono. Eu começo agora a liberar a minha liberalidade de ajudar o Senhor. Vai muito mais além do que isso. Foi isso que o William Congatti entendia. Ele entendia que ele entregar ao Senhor aquilo que é do Senhor era muito mais além do que eu questionar o dízimo, os 10%. Ele não questionava 10%. Ele dava. E como a igreja cresce, irmãos? Quando nós começamos a essa liberalidade, não só no dízimo, na questão financeira, mas a nossa vida no altar do Senhor. Como a igreja cresce, né? O pastor não precisa nem falar, mas o irmão já está fazendo. Que coisa maravilhosa, né? Ontem mesmo me falaram, olha, fulano e Beltrano vieram aqui limpar a igreja. Que coisa linda. Não precisou nenhum pastor pedir. Mas algumas irmãs vieram aqui limpar a igreja. Que coisa linda. Isso se chama liberalidade. Amor pela causa. Isso é muito bonito, né? Não é somente o dízimo, né? O amor que a gente vê dos irmãos, né? Em todo sentido, o zelo que os irmãos têm, né? De estar no som, de estar tocando, né? Não precisa o pastor pedir, né? Irmão, vale para o som, ajeita o som ali. Não precisa. Isso é liberalidade, né? Não precisa o pastor estar falando de missões aqui, porque nós temos a equipe, louvado a Deus, competente para falar sobre isso. Isso é liberalidade. Trabalham por amor. Então, essa liberalidade vai muito mais do que dinheiro. Também. A disposição que cada irmão tem em trabalhar. Isso é lindo, é maravilhoso, né? Aí não poder nem falar, o pastor não poder nem falar, porque isso já está sendo feito, né? Precisa. E era isso que a igreja primitiva fazia. Enquanto os apóstolos se detiam na palavra, há outro grupo que se detinha em quê? Na visita, se detinha em poder estar junto dos irmãos para ver as viúvas, para ver os que estão desabrigados. Isso é a igreja, né? Onde o pastor se preocupa com a palavra. Mas tem momento, irmão, tem igreja por aí afora que o próprio pastor se preocupa de tocar, de reger, de controlar o som. A mulher e o pastor vai antes do sábado de tarde para a igreja, para limpar a igreja. É o bombril. Faz tudo. Porque a igreja não libera, né? Isso que nós estamos vendo aqui, comunhão. Comunhão é o quê?
compartilhar. A gente tem que sair da cabeça hoje. Que comunhão é a gente compartilhar. Ah, mas eu amo muito a minha igreja. Eu amo demais meus irmãos. Mas o que você está fazendo pela sua igreja? O que você está fazendo pela sua igreja? É verdade? O que estamos fazendo para a nossa igreja? Então, comunhão, ela se materializa em ação. Em ação. Em ação. Né? Vamos para o segundo ponto. Como nós podemos praticar essa generosidade na igreja? Já vimos com amor, né? Primeira coisa, por amor. A segunda coisa é a generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Precisamos aprender a depender da provisão de Deus. Aprender a depender daquele que supre de sempre o que planta e de pão o que come. O que Paulo está ensinando é que a criação está sob o domínio de Deus. O salmista declara: ao Senhor pertence a terra e tudo aquilo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. A consciência da posse de Deus sobre todas as coisas intensifica na realidade nosso relacionamento com Ele. Quando temos a consciência de que tudo pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração nos torna mais conscientes da presença de Deus. O fato de saber que tudo pertence a Deus modifica também o tipo de pergunta. Isso é importantíssimo. Eu até gravei aqui. O fato de saber, veja que coisa linda. O fato de sabermos que tudo que pertence a Deus modifica também o tipo de pergunta que fazemos ao contribuir. Em vez de perguntar quanto do meu dinheiro devo dar a Deus, em vez de perguntar isso, quanto do meu dinheiro, Hilário, eu devo dar a Deus, aprendemos a perguntar, irmã Neide, o seguinte: com quanto do dinheiro de Deus eu devo ficar? Que coisa linda, irmão. Veja só, né? Veja só, quanto do meu dinheiro, eu devo dar ao Senhor. Devemos aprender a dizer assim: com quanto dinheiro de Deus eu devo ficar. Nós vimos muito isso na sala de novos convertidos. O último assunto nosso na sala de novos convertidos se chama o quê? Nós somos o quê? Mordomos. Não foi isso? Quem passou pela minha sala, eu deixei bem claro isso. É outro assunto. Nós somos mordomos. O que nós temos não é nosso, é do Senhor. Se a vida não é nossa, imagina o resto das coisas. E a gente se apega de um jeito, né? A gente se apega de um jeito que a casa é minha, essa casa aqui é minha. Aí eu faço a pergunta: daqui a 100 anos ainda é sua, irmão? Daqui a 100 anos essa casa é sua? Irmão, quando nós nascemos, já estamos morrendo. Saiba disso. Quando nós nascemos, já estamos morrendo. Nada é nosso. Tudo é do Pai. Nada é nosso. Compramos um carro, ajeitamos aquele carro é um ciúme, meu Deus do céu, que ninguém pode chegar junto, ninguém pode botar o pé sujo, aquela agonia toda. Aí veio o infarto, puf, pronto, acabou-se. Primeira coisa que o filho faz é dar fio o carro. Aquele carro, vou ver esse carro aí. Pronto. E é assim a vida. Nós não somos dono de nada. Simplesmente nós somos o quê? Mordomo.
nós cuidamos e bem. É para nós cuidarmos e bem das coisas que Deus nos coloca em nossas mãos. Mas não somos dono de nada. Como bem falou Michele, se nós não somos donos da nossa vida, que é ela que gera tudo, não é verdade? Sem a vida não gera nada. Então, se a nossa vida não é nossa, imagina o que eu tenho. Aí é pior ainda. Então, nós não somos donos de nada. Então, a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui, Paulo vai mostrar muito claro que prendemos a provisão de Deus. Se estamos contribuindo, compartilhando, né, essa comunhão em amor, deixa Deus agir, que Ele vai muito mais fazer em nossa vida, e faz. Isso não quer dizer, irmão, que nós estamos negociando com o Senhor, não. Mas Deus ama, veja o que Paulo fala, Deus ama ao que dá com alegria. E se nós vivemos na misericórdia e na graça, nós já temos o que nós temos? Imagina Deus nos amando. Mais ainda, misericórdia. Misericórdia. Né? Coisa boa. Aí vamos para o terceiro ponto, e só falta mais um para encerrar. O terceiro ponto diz assim: a generosidade promove a gratidão entre nós. E é verdade. Porque, verso 12 e 13 daquele capítulo, vou ler aqui na revista. Porque o ministrar essa assistência não apenas sobre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao provarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. Paulo nos ensina que a generosidade promove a gratidão entre nós, mas também a gratidão a Deus. A generosidade praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus. Por isso, seja generoso enquanto há tempo, porque chegará o dia em que você desejará ter sido mais generoso, mas não haverá mais tempo. E algumas perguntas poderão brotar dos nossos lábios. Por que eu não fiz mais quando podia? Porque eu não me dediquei mais? Porque eu não contribuí mais? Então, irmão, seja generoso, amoroso. Seja aquela pessoa singela para aquelas pessoas que estão ao seu lado, para que a gente não venha depois pagar um preço muito caro dessas perguntas, estarmos fervendo em nossa mente. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz mais? Isso aqui vai nos mostrar e nos ver isso no relacionamento, nessa comunhão, primeiro em casa. Por que eu não me dediquei mais ao meu esposo? Por que eu não me dediquei mais à minha esposa? Por que eu não me dediquei mais ao meu filho? Meu filho partiu, foi para a eternidade, e eu poderia fazer mais por ele. Isso também serve para os filhos, porque a tendência do pai falecer primeiro do que o filho é muito maior. E vem sempre essa pergunta: por que é que eu não fiz mais pelos meus pais? Por que eu não fiz mais pela minha mãe, pelo meu pai? Por que eu não abracei? Por que eu não cheirei? Por que eu não beijei? Por que eu disse eu te amo enquanto era vida? Porque depois da morte, irmão, qualquer celebração, qualquer coisa póstuma, não vale de nada. Não é verdade? Né? Nessa quarentena, quanto nós desejávamos e estamos desejando dar um abraço no irmão, dar um abraço em nossa família, e nós não podemos fazer isso. Então seja generoso, seja amoroso,
enquanto o irmão tenha tempo, para que as pessoas sejam gratas por aquele amor que você tem. Como é bom, né? Vivemos gratos. A gratidão por alguém nos chegar perto de nós, me dar um abraço, um beijo, dizer eu te amo. É gostoso demais, irmão. Então aí vai falar, mostrar sobre isso. Paulo vai dizer isso. Nós devemos ser generosos, promover a gratidão a Deus. Deus, muito obrigado pela oportunidade de eu poder ajudar alguém. E também essa pessoa ser generosa e grato por aqueles que estão ajudando. Então não podemos perder tempo com isso, irmão. Daqui a pouco o tempo passa. Nós não vamos mais estar aqui. E quantas pessoas deixamos de abraçar, de amar, de beijar? Não é verdade? Não, pastor, mas não tem tradição. Comece de agora a ter. Quantas mães, quantos pais não beijam o seu filho? Não abraçam dele e dizem assim, eu te amo, meu querido. Quantos? E quantos filhos não chegam para a mãe e dizem, mãe, o que a senhora está precisando? O que você quer, minha mãe, para que eu faça hoje para você? Já pensou? Você acordar o dia e perguntar à sua mãe, o que eu posso fazer por você nessa casa? A pessoa, muitas vezes ela se acorda, não dá nem um bom dia. Aí se acordando, vai logo para o banheiro, escova o dedo, toma um banho, pronto. Nem pergunta a sua mãe, ao seu pai, como foi a sua noite? Você dormiu bem? Entendeu, irmão? Generosidade, amor. Porque depois, irmão, de o caixão estar na casa, ou num salão qualquer, eu já vi muitas pessoas chorando, mas chorando não pela perca, chorando por quê? Remorso, porque era para ser feito, Hilário, e não fez, né? Já vi muitos se debruçar em cima do caixão, aquela coisa toda. Não era só porque era da partida, mas é porque aquele momento que era para estar com sua mãe, com seu pai, com seu filho, dizendo que a ama, de beijar, de abraçar, faltou. Generosidade. E aí a irmã Neide foi bem clara nisso, e bem pontual, e acertou no alvo. Quantas pessoas hoje na pandemia quer abraçar e não pode? Não é verdade? Existe coisa melhor do que um abraço? É muito bom. Vai dar um abraço naquela pessoa. Muito bom. E a última parte aqui, queridos, para terminar. Desculpe o horário. A generosidade. Está caindo. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Talvez você se pergunte, mas por que falar de generosidade quando o nosso assunto é oração? A resposta é o apóstolo Paulo que nos dá. No final da passagem que estamos estudando, no versículo 13 e 14, nós lemos: ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais, quanto ao evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos conceda. O que Paulo está nos ensinando é que nós queremos que as pessoas orem por nós. Precisamos aprender a ser generosos com elas. Quando mais amor nós formos capazes de compartilhar,
mais pessoas se levantarão diante de Deus para interceder por nós. Amém? Quanto mais generosos, né? Quanto mais amor nós formos capazes de compartilhar, mais pessoas se levantarão diante de Deus para interceder por nós. E é verdade, né? Muitas vezes nós estamos sendo generosos por aquela pessoa e nós nem entendemos, mas aquela pessoa está orando por a gente, está orando por nós, né? Quando eu comecei a fazer diálise, muitas pessoas que eu nem sabia, daqui em São Bento, estavam orando por mim e ainda ora por mim. Eu nem sabia que era essa pessoa. Sabia que eu passava, irmão, tudo bem, como é que está? Mas teve uma vez, e eu vou dizer isso, me desculpe a pessoa que está presente, mas o irmão Igno, da Presbiteriana, não via o WhatsApp, era Igno, e ele disse: meu pastor, como o senhor está? Soube da sua diálise, o senhor está bem? Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Eu achei tão bonito, irmão, porque ele não faz parte dessa igreja, mas a gente conhece ele de relacionamento, de rua. E ele chegou para mim, disse: meu pastor, como o senhor está? E se precisar de alguma coisa, conte comigo. Coisa linda. Em outras vezes ele bota assim: como o senhor está? Eu estou orando pelo Senhor. Todas as vezes é assim. E é uma pessoa que não faz parte da nossa denominação, mas faz parte da nossa comunidade. É um cristão, né? Então, como é bom saber que nós somos alvo de oração das pessoas, né? Como é bom saber disso, né, irmão? Mas isso também vai pela nossa generosidade. Então, nessa manhã, queridos, que possamos aprender muito nessa lição que nós estamos estudando. A oração da generosidade de Paulo nos faz aprender, né, que comunhão é o quê? Compartilhar. Aprenda isso. Comunhão é compartilhar. E nos faz ver que esse compartilhar, essa prática dessa generosidade, ela se estabelece dentro desses 4 princípios. O princípio de amar, o princípio de podermos depender do Senhor, o princípio de gratidão entre nós e o princípio de podermos estar orando por aquelas pessoas que têm compartilhado com nós algo em nossa vida. Amém? Que Deus aplique essa lição em nossos corações. Nós vamos encerrar agora e a próxima semana estamos estudando a oração e os não de Deus. É a próxima lição. E queremos dizer aos irmãos que na próxima semana o irmão e a irmã já estão recebendo as suas revistas para o último trimestre, tá certo? Estaremos estudando o livro de Apocalipse, né? No próximo trimestre. É um livro muito cheio de significado, né? Muito cheio de imagem, né? E nós estaremos aqui estudando essa palavra do Senhor riquíssima, que é o livro de Apocalipse, tá bem, irmãos? Então, próximo domingo, se Deus assim permitir, os irmãos já estão recebendo a sua revista, né? Vamos ficar em pé? Vamos orar, encerrando essa escola bíblica dominical tão boa, né? Tão abençoadora. Eu não sei se o irmão tem mais alguma coisa a falar. Deu para entender, irmão? Foi claro a lição? Sim, ela está esquecendo disso. A todos, não saia, que a nossa irmã Neide, né, uma das nossas mobilizadoras de missões, estará entregando os envelopes, tá certo? Os irmãos que estão em casa também, nós vamos disponibilizar, né, o envio para a sua casa também, meu irmão, tá certo? Para que o irmão possa estar contribuindo, né, e já participando, né, desse momento aqui do estudo de hoje, né? Que possamos compartilhar, né? Comunhão é compartilhar.
e a irmã Neide estará distribuindo com nós aqui, nesta parte da manhã e na parte da noite, e durante a semana nós vamos já disponibilizar o envio para casa de cada irmão, para o irmão possa assim também fazer parte, né, da campanha de missões nacionais, né? Vamos lá, com a bênção araônica, a bênção apostólica, comigo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. O amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo e seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até às 18 horas.